Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à resolução da nossa nona questão da lista, uma questão sobre mutações cromossômicas. Ele fala o seguinte: a cariotipagem é a fotomicrografia de cromossomos de um indivíduo, recortada e organizada de maneira característica, visando ao diagnóstico de anomalias genéticas relacionadas ao número ou à morfologia de cromossomos. Após a análise do cariótipo e de acordo com os conhecimentos relacionados ao tema, assinale a alternativa correta. Pessoal, nessas questões, você tem que olhar o cariótipo e observar se está normal ou se tem alteração em algum dos pares de cromossomos. Lembra, a espécie humana, o indivíduo normal, tem 46 cromossomos, 23 pares, 22 autossômicos e o 23º par, que é o último, o par sexual, que na mulher é XX, no homem é XY. Olhando para esse cariótipo, eu observo que eu tenho 3 cromossomos no par 18. Observa que esse cariótipo ele tem uma alteração apenas em um único par, e essa alteração levou o indivíduo a ter 47 cromossômicos, ou seja, ela é uma alteração numérica. Lembra, as mutações cromossômicas podem ser numéricas ou estruturais. Nesse caso aqui, é uma mutação numérica. E as mutações numéricas são divididas em aneuploidias e euploidias. Quando é que é uma aneuploidia ou uma euploidia? A aneuploidia é quando a mutação ela acontece em um ou poucos pares de cromossomos, não em todos. No caso desse cariótipo, foi apenas no par 18. Euploidia é quando altera o número de todos os pares de cromossomos, que não é o caso desse cariótipo. Por isso, ela vai ser uma aneuploidia, quando você tem alteração em um ou mais pares de cromossomos, mas não é em todos os pares de cromossomos. Por isso que não é uma euploidia. Aí, bora relembrar quais são as principais aneuploidias que nós temos, né? Nós temos lá as trissomias, a do 21, que é a síndrome de Down, a do cromossomo 13, que é de Patau, aí para você lembrar, né? Patau tem T, T de 13. A do 18, que é a síndrome de Edwards, lembra de D de Edwards, D de 18. E nós temos as trissomias relacionadas aos cromossomos sexuais. XXX é uma mulher que tem um X a mais, ou seja, síndrome do triplo X. Tem também XY, é um homem que tem um cromossomo X a mais. Essa aqui é a síndrome de Klinefelter. E tem a XYY, que é a síndrome de Jacobs. É um homem que tem um Y a mais. E além disso, você tem uma monossomia, que é uma mulher que tem um cromossomo X a menos. Ela é X0, síndrome de Turner. Com isso, vamos analisar o cariótipo. Você observa que você tem um cromossomo a mais no par 18, ou seja, é uma trissomia. E nesse caso aí do par 18, D de 18, D de Edwards. Aí vamos lá então analisar as alternativas agora. Letra A. Aneuploidias são alterações cromossômicas estruturais que se caracterizam pelo aumento ou diminuição de um tipo de cromossomo? Não, pessoal, nós falamos no início da aula que elas são mutações numéricas. Exemplo de estrutural, a gente tem deleção, inversão, duplicação e translocação. Aneuploidia e euploidia são numéricas e não estruturais. B. O cariótipo apresentado indica uma triploidia do cromossomo 18? Triploidia. Ploidia se refere às euploidias, que alteram todos os pares. Trissomia representa uma aneuploidia, que altera um ou poucos pares, ou alguns pares, mas não todos. Por isso que o termo não é triploidia do 18, é trissomia do cromossomo 18. Por isso ela é falsa. C. A alteração genética representada é a síndrome de Patau? Não. A do Patau é do cromossomo 13, como nós falamos. Não pode ser essa a resposta. Letra D. O cariótipo apresentado é de um indivíduo do sexo masculino. Vamos lá, né? Sexo masculino correto, porque é XY. Cromossomo Y é do sexo masculino. Portador da síndrome de Edwards. Correto. Trissomia do cromossomo 18.
Aí ele fala, né, podendo apresentar orelhas de implantação baixa, deformidade no dedo das mãos, doença cardíaca congênita, baixo peso ao nascer, entre outros sintomas. Isso está correto, pessoal. Por isso que a resposta dessa questão é letra D de dado.